Olá, é sempre muito bom ter você comigo aqui no nosso espaço, na nossa cápsula. Você está na cápsula do som. Eu sou Perla Bia e sempre estou aqui para dividir com você experiências próprias e também experiências dos convidados que eu recebo. Hoje eu vou conversar com você, vou trocar experiências com você sobre um tema de extrema importância, de uma doença de extrema importância, câncer de pulmão. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo aqui para escutar as minhas experiências de quase 6 anos acompanhando meu pai com essa doença. Talvez o meu relato possa ajudar pessoas que estão passando por esse momento tão complicado, momento esse que eu conheço porque vivi. Então, por favor, compartilha meu vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Mostra meu vídeo para as pessoas que você sabe que estão passando por esse problema ou que podem ter alguém na família que está passando por esse problema, tá bom? Curte e se inscreve no meu canal. E você, já conheceu alguém com câncer de pulmão? Infelizmente, eu creio que sua resposta seja sim. Porque hoje nós sabemos que este é o tipo de câncer que mais mata no mundo. Para ter uma ideia, só em 2020 foram quase 2 milhões de pessoas mortas por causa desse câncer. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal que eu vivi e ainda estou vivendo ao lado do meu pai. Eu vou falar sobre como a busca por um tratamento e um diagnóstico mais completo, com um estadiamento mais correto, pode mudar totalmente o rumo da história e melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. A história dele, gente, começou fazendo exames de rotina. Em uma tomografia, apareceu um tumor, uma imagem ali. Dessa imagem, nós fomos procurar o médico, o oncologista, no caso, que foi o encaminhamento do médico clínico. Imediatamente, na primeira consulta, já foi falado que não era simples, apesar de não ter nenhum sintoma, ele não sentir absolutamente nada, porque essa é uma característica desse tipo de tumor, desse tipo de câncer, ele dificilmente dá algum sintoma. Quando aparece algum sintoma, é porque já está muitíssimo avançado. Mas o dele já estava bem avançado, segundo os médicos, e era realmente, né? E imediatamente eles já indicaram quimioterapia e radioterapia. Imagina o susto. Enorme. Tanto para ele quanto para mim. Que de um momento para outro, ele ia começar a fazer quimioterapia e radioterapia. Nós já tínhamos experiência de outras pessoas na família, já sabíamos como era mais ou menos, e já sabíamos também que era bem difícil de passar por essas situações, que não é fácil para ninguém. Mas foi um baque, foi um susto muito grande. Assim que nós saímos daquela consulta, eu saí dali achando que tudo foi muito apressado, muito rápido, decisão muito rápida de um tratamento. Falei, puxa vida, eu acho que está na hora de buscar uma segunda opinião. Gente, essa segunda opinião mudou todo o rumo da doença e da história do meu pai, que já está acompanhando isso há 6 anos. A busca por essa segunda opinião foi o que mudou tudo. Foi a melhor decisão da nossa vida. Logo na primeira consulta da segunda opinião, um médico anjo que apareceu na minha vida, ele sabe quem é. Eu vou trazer ele aqui ainda, se Deus quiser. Logo nessa segunda opinião, ele já me deu algumas informações que eu não sabia, que eu não tinha. Ele já falou para mim que câncer tem, além de endereço, né, que ele tem um local que ele se instala e que ele reside, ele tem nome e sobrenome. E que é importantíssimo a gente saber o nome e o sobrenome para saber com quem a gente está lidando, para depois disso iniciar um tratamento com mais assertividade. Ele reforçou para a gente que o câncer de pulmão, assim como qualquer outro tipo de câncer, ele tem que ser investigado e estadiado para que possa escolher o melhor tratamento, o mais adequado, que vai poder trazer um pouco de qualidade de vida a mais para essa pessoa. Essa informação, ela foi uma abertura de uma porta totalmente diferente para mim e para o meu pai também. E o que significa o estadiamento do câncer?
Você já ouviu falar em estadiamento? Estadiar significa determinar o quanto essa doença já se espalhou pelo corpo. Isso é fundamental, porque cada estágio requer abordagens diferentes uma da outra. No câncer de pulmão, por exemplo, o estadiamento ele ajuda o médico a entender o que está acontecendo ali com aquela pessoa. Se o câncer está somente localizado naquele pulmão ou se ele já se espalhou para os linfonodos ou para as outras áreas do corpo, como ossos, cérebro, fígado. E olha essa tabelinha que eu vou colocar aqui para você. O estadiamento ele é dividido em 4. Dá uma olhadinha. No estágio 1, o tumor é localizado apenas no pulmão e ainda é pequeno. No estágio 2 e 3, o tumor começa a crescer e pode atingir os linfonodos ou outras estruturas próximas. No estágio 4, o câncer já se espalhou para outras áreas ou outros órgãos, o que é chamado de metástase. O caso que eu estou contando para vocês, desde lá, 6 anos atrás, ele já era considerado estágio 4, porque já tinha atingido linfonodos, mediastino e também a pleura. A pleura que é a capinha que reveste os pulmões. Mas mesmo assim, estando no estágio 4, a gente tinha somente um pulmão e assim está até hoje, graças a Deus. Então, gente, saber o estágio da doença é muito importante, porque é através desse estudo da doença da pessoa que o médico vai chegar à conclusão de qual é o tratamento que ele vai ter que usar. Entre esses tratamentos, quais são os que mais importantes, os que mais se usam? Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e as chamadas terapias-alvo, que hoje são uma tecnologia um pouquinho mais avançada e a cada dia a gente sabe que tem estudos a mais sobre a área da saúde no geral, né? Mas sobre o câncer, a gente sabe que tem estudos muito avançados, inclusive muito avançados em relação ao câncer de pulmão, graças a Deus, porque está aumentando muito o número de pessoas com câncer de pulmão, principalmente mulheres, hein? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí também. Cuidado por quê, né, Pérola? Você vai falar assim, mas por que cuidado? A gente sabe que uma das causas dessa doença é o tabaco, né, gente? É o cigarro, é esse vape aí, não sei o nome disso direito, gente, tô até por fora do nome desse treco. Esse cigarro eletrônico aí que tá acabando com muitos jovens, a gente sabe que essas coisas fazem muito mal. Inclusive, uma das causas também é ser fumante passivo, é estar do lado de quem fuma. Então, não adianta, isso é incontestável, todo mundo já sabe disso. Apesar de não é só para quem fuma, né? Até porque meu pai não fuma, meu pai nunca fumou e também nunca esteve ao lado de ninguém que fuma, apesar de trabalhar como vendedor durante muitos anos na vida e andar por aí, né? Pela cidade, por tudo quanto é lugar, poluição, São Paulo, não precisa falar mais nada, né? Então, o estadiamento já deu uma luz ali para o médico do que mais ou menos poderia ser feito, porque o estágio da doença já era mais avançado. Outra coisa que ele foi atrás também é saber aquilo que ele falou para mim, o nome e o sobrenome. Ele queria saber com quem ele estava lidando para saber a força que essa célula tinha, que essa célula diferenciada que era o câncer tinha, para que ele pudesse tratar da melhor maneira possível. Olha como as coisas foram clareando na minha mente, na mente do meu pai, as coisas foram ficando muito mais interessantes da gente olhar e falar, poxa vida, aqui eu tenho esperança, aqui eu tenho um tratamento, ali eu posso fazer algo para ter uma qualidade de vida. Logo no começo estava tudo muito obscuro, estava tudo muito, vamos fazer quimioterapia e radioterapia, bum! E aí de repente você fala, caiu o meu mundo e eu não estou entendendo nada. Não, é muito importante você entender. Se você não está entendendo, pergunte para o seu médico. Não fique com vergonha. Pergunta, questiona. Mas o médico vai ficar bravo porque eu li alguma coisa no Google. Gente, ele vai te explicar. Ele está aí para isso. Um médico que tem amor pelo paciente, ele não quer só tratar a doença, mas ele quer tratar os problemas que essa doença está trazendo para essa pessoa também. Ele quer tratar as dúvidas dessa pessoa também. Então, se você tem dúvida, pergunte a ele. Não deixa de perguntar. Então, vamos lá. O câncer de pulmão, ele não é uma única doença específica. Estou com câncer de pulmão, só isso. Não. Ele é dividido em 2 tipos de câncer de pulmão. Eu vou falar sobre eles.
o câncer de pulmão de células pequenas, que é um tipo de câncer um pouquinho mais agressivo, e o câncer de pulmão de não pequenas células. Esse, a maioria vai ver isso no diagnóstico. Dentre os cânceres de pulmão de não pequenas células, existem os subtipos, que são adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas e carcinoma de grandes células. Ó, tá vendo quando você descobre qual é? Você já tá dando um nome para o indivíduo? E dando um nome para ele e descobrindo que ele tem comportamento diferente, porque um adenocarcinoma tem um comportamento diferente de um carcinoma? Cada um desses subtipos, eles têm uma característica diferente. Então, o médico, quando ele sabe qual é o subtipo do câncer de pulmão que ele está apresentando, que o paciente está apresentando, quando ele sabe o estadiamento da doença, qual estágio essa doença está, e também as mutações genéticas que existem naquele tipo de câncer que aquela pessoa tem, tudo fica muito claro para ele. Ele vai mais assertivamente no tratamento que pode ter mais possibilidades de dar mais resultado para essa pessoa e melhorar muito a qualidade de vida dela, mesmo com a presença de um câncer estágio 4, que a gente sabe que não tem cura, mas pode melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa. Os avanços na ciência estão permitindo encontrar mudanças moleculares nessas células. Por exemplo, uma mutação chamada ALK ou uma mutação chamada EGFR. Eu queria chegar nela por quê? Porque esse caso que eu estou contando para vocês foi esta a mutação que aconteceu nesse caso. Câncer de não pequenas células com mutação EGFR. Isso, quando foi descoberto, mudou um pouco aquele primeiro rumo que estava sendo dado para o tratamento dele, que era a quimioterapia, a radioterapia. Mudou um pouco. Por quê? Porque na presença do EGFR existem outras terapias hoje, que são chamadas terapias-alvo, que podem ajudar um paciente. Lógico, médico, eu não sou médico, eu estou aqui dando orientação para vocês de uma experiência própria, para tentar abrir um pouco, clarear um pouco a mente de quem está precisando entender o que está acontecendo com o corpo dela. Significa que o câncer que apareceu em você, no seu amigo, no seu parente, ou no teu pai, na tua mãe, em alguma pessoa bem próxima de você, é o mesmo que este que apareceu no meu pai? Não, não tem nada a ver. Câncer, cada um é diferente. O que eu tô tentando passar para vocês é o que eu fiquei na época com muitas dúvidas e eu precisei de ajuda de uma pessoa que, graças a Deus, apareceu esse médico na minha vida, que me explicou tudo isso de maneiras bem detalhadas para que eu pudesse entender e para que eu pudesse ficar mais calma em relação a isso e que eu pudesse ajudar o meu pai, que vivia perguntando, com dúvidas sobre a doença, e às vezes a gente está ali do lado e não pode explicar. Se você tem alguém para te explicar, ou se você estuda um pouquinho mais aquilo que está acontecendo, você tem condições de responder para ele e de repente acalmar um pouco mais o coração ali daquela pessoa que está passando por isso. Então, assim, estou aqui falando isso para vocês, que é para deixar aí uma sementinha em vocês. Aconteceu? Busquem saber o que é. Questionem tudo que for falado para vocês de primeiro momento. Confie no médico, sabe? Vá buscar uma orientação de um médico que você confia, que te explica as coisas, que não simplesmente faz, mas que te explica para te deixar fazendo um tratamento que é importante, muito importante. Eu vejo isso sempre na minha família, né? Porque a família tem um monte desses problemas aí, gente. Esse ano de 2024, eu perdi 2 pessoas muito importantes com essa doença, muito importantes na minha vida, muito com essa doença, e agora, né? Em 2024 perdi os 2 e ainda, né, tratando aí, ajudando a tratar meu pai, acompanhando meu pai nesses tratamentos. Então, assim, não é só a doença em si, mas é o psicológico de quem está passando por isso, de quem está em volta, de quem está acompanhando também. Então, a importância de você saber o que está acontecendo é muito grande. Isso traz para a gente uma tranquilidade. A gente sabe que tem uma coisa na vida que é certa, né? Essa não tem como a gente correr, que é o dia da nossa morte. Isso vai acontecer e acabou. Seja por uma doença, por um desastre de avião, como caiu um hoje, aqui na Marquês de São Vicente, que eu estou gravando hoje aqui no dia que caiu esse avião na Marquês de São Vicente. Então, assim, seja
Seja de que forma for, isso vai acontecer um dia, mas que essa doença não traga tanto sofrimento quanto ela tem trazido. Que a gente possa entender melhor para cobrar um pouquinho mais de quem está nos tratando, para que possa ter um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de sossego, um psicológico um pouquinho menos abalado, né? E com uma esperança de uma cura. Talvez, dependendo do estágio da sua doença, pode sim ser uma cura, mas uma esperança ali de melhora ou de uma qualidade de vida boa até o fim dos nossos dias, certo? E como que a gente chega, né? Como que o médico chega em todas essas informações? Ele chega nessas informações através do quadro clínico, lógico, do paciente, mas também com alguns exames, como biópsia, né? Daquele tecido que está tumorado. Ele também chega à conclusão com exames de tomografia, e uma tomografia que é a minha opinião, tá? Mas eu acho que ela é muito importante na ajuda para o médico saber esse estadiamento, saber a evolução dessa doença, a agressividade que essa doença tem no corpo do paciente, a tomografia chamada PET-CT. Tá? Essa é uma tomografia que nós fizemos desde o início do tratamento do meu pai, de tempo em tempo, acompanhando com essa tomografia, e eu via, né, claramente durante as consultas que meu pai fazia, o quanto esse exame ajudava o médico a tomar as decisões importantes que ele estava tomando em relação à doença do meu pai. Tudo era tão novo, tudo tão intrigante no começo, eu lia muito. Eu corria muito atrás de leituras para saber do que eu estava falando, do que esse médico estava falando também, o que estava acontecendo com meu pai. Afinal de contas, ele não tinha sintoma nenhum, fazia teste de prova de função pulmonar, o pulmão estava ok, saturando bem. O que era isso que estava todo mundo ali, que estava essa segunda opinião falando aí para mim que meu pai precisaria de um tratamento mais específico? Então, eu lia muito, e teve um texto que eu li de um médico na época na internet, e eu guardei esse texto. E agora, para falar isso aqui que eu gostaria de falar para vocês, para ajudar aí quem tiver com esse problema a clarear um pouco a mente e questionar um pouquinho mais sobre a doença, né? Eu voltei e li, encontrei esse textinho, eu vou ler para vocês, que foi um texto na época que me ajudou muito. Ele falava assim: impacto da personalização e do estadiamento do câncer. Uma abordagem personalizada baseada no tipo de câncer e no estadiamento correto aumenta significativamente as chances de sucesso do tratamento. Por exemplo, nos estágios iniciais, muitas vezes a cirurgia é suficiente para remover o tumor. Acabou, removeu, tá livre, que maravilha, joga no balde, como eu conheci um médico que falava isso, joga no balde, tá livre. Em estágios mais avançados, a combinação de terapias pode prolongar a vida do paciente e melhorar o seu bem-estar. Olha aí o que eu estou falando desde o começo. Eu vou me curar? Talvez não, mas vai melhorar muito o bem-estar, isso é muito importante, a qualidade de vida. Nos estágios metastáticos, tratamentos como imunoterapia ou terapia-alvo podem oferecer controle da doença e mais tempo de qualidade de vida com os entes queridos. As terapias podem ser utilizadas em conjunto, terapias-alvos com imunoterapia e quimioterapia, em alguns quadros também a radioterapia. Eles têm um monte de tratamentos que eles podem fazer hoje, que a ciência traz hoje, muitos tratamentos diferentes, quimioterapias diversas, isso tudo depende do bom estadiamento da doença, de você conhecer a doença, daquilo que aquele médico falou para mim lá no início, querida, como ele fala, câncer tem nome e sobrenome, eu preciso saber com quem eu estou lidando. Então, isso é muito importante, tá bom? Eu queria passar isso para vocês. Se você teve um diagnóstico, ou alguém da sua família teve um diagnóstico, um amigo seu teve um diagnóstico, e foi colocado para você simplesmente um tratamento ali, pá, vamos fazer isso? Questiona. Se eu não tivesse questionado, se eu não tivesse buscado uma segunda opinião, o meu pai talvez não teria feito o tratamento ideal para ele, porque estava sendo feito um tratamento no escuro, tá? Eu não estou falando nomes aqui, nem nada, mas hoje é muito claro para mim que o tratamento estava sendo feito no escuro. Eu estava atirando para todos os lados, eles estavam atirando para todos os lados, sem saber quem era o bandido nessa história.
tá? Se ele era grande, se ele era pequeno, se ele era gordo, se ele era magro, se ele era... Não se sabia, tá bom? Então, assim, questiona, vai atrás, pesquisa, pega uma segunda opinião e tem que ter isso, gente, tá? Tem que ter exame de biópsia, tem que ter tomografia computadorizada, tem que ter PET scan, tem que ter um bom questionamento do médico. O médico tem que questionar essa doença, pensar em cima dessa doença, raciocinar em cima do quadro clínico do paciente, desses exames, para chegar no estadiamento correto, no nome e no sobrenome desse câncer corretamente, para que ele possa indicar o melhor tratamento possível. E tem vários aí no mercado que são muito bons, né? Tá bom? Então deixo aqui para você minha mensagem final. Se você ou alguém próximo recebeu um diagnóstico de câncer, lembre-se, o câncer tem nome, sobrenome e endereço. E isso faz toda a diferença no tratamento. Insista no estadiamento completo. Pergunte sobre os exames adicionais e nunca tenha medo de buscar uma segunda opinião. A informação salva vidas. E mais, compartilhe essa mensagem. Às vezes, uma orientação como essa pode ajudar alguém a buscar o cuidado que ele merece. A vida é preciosa demais para ser tratada com pressa ou com descaso. E obrigado por ficar comigo até agora e me ouvir até aqui. Espero que esse episódio tenha sido útil e inspirador. Aqui na Cápsula do Som, o nosso objetivo é trazer informação que faz a diferença para você. Eu te peço aqui agora, deixa seu comentário aqui embaixo, faz a pergunta que você quiser fazer, pode fazer da minha vida mesmo, da experiência que a gente teve aqui, não tem problema, tá bom? Que a gente puder compartilhar, eu vou compartilhar com certeza, tenho certeza que meu pai também fica muito feliz em compartilhar toda a história dele e todas os perrengues que ele passou também, pode chamar assim, porque passou também. Ele está bem hoje, continua fazendo o tratamento dele, graças a Deus, ainda existe tratamento para ele, então a gente corre atrás sempre quando tem essa possibilidade ainda, tá bom? Mas deixa seu comentário, pode fazer a sua pergunta. Se Deus quiser, em breve, eu vou trazer um oncologista aqui, muito bacana, aquele da segunda opinião, aquele que mudou a minha vida, que mudou o rumo da história da doença do meu pai, que já tem 6 anos aí que meu pai tem cravado essa batalha, mas graças a Deus vencendo até agora. Tá bom? Então comenta aqui embaixo, se você quiser ouvir ele também, chama, fala assim, vem oncologista, vem conversar com a Perla Bia aqui, tá bom? Obrigada, fica com Deus, até mais e até o próximo episódio, se Deus quiser.